Olá, você de casa, seja bem-vindo a mais uma experiência online aqui da Igreja Verbo da Vida Petrolina. Eu me chamo Sara Rebeca e é uma honra para mim estar com você até o final dessa experiência. Já te informo, clica nessa setinha aqui embaixo, começa a enviar para as pessoas. Sabe aquele grupo da família que hoje está animado pelas eleições? Joga lá a palavra do Senhor. Vamos impactar essa geração através do Evangelho, através da palavra de Deus. Nós queremos uma transformação de mentalidade e nós queremos que a palavra do Senhor, ele vai chegar até a tua casa, vai chegar até a tua família, você vai viver tudo que o Senhor projetou para a sua casa. E nosso culto hoje está especial, nós começamos mais uma sessão, 20 anos construindo pessoas. Estamos em 20 anos investindo em pessoas, construindo pessoas. Tiago Brunet tem uma frase que ele fala assim: você quer que o seu trabalho, o seu comércio, o seu investimento cresça, invista em oração, em tempo e em dinheiro. E nós somos uma igreja que queremos que as pessoas cresçam e nós investimos tempo, oração e em dinheiro. Nós temos várias plataformas, nós temos a ONG Movimento, várias ações sociais. Você é bem-vindo nesse lugar. E se você não pode assistir nenhum dos outros cultos, clica aqui, vai ter a playlist e você pode nos acompanhar. E para falar desse assunto, uma pessoa saltou no meu coração e seria uma honra. Ela é conhecida aqui nessa igreja como Martinha. Martinha, venha cá, seja bem-vinda. Se apresenta para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Meu nome é Martinha Tavares, né? Eu estou aqui na Igreja Verbo da Vida há um bom tempo, vamos dizer, né, Sarinha? Há exatamente 4 anos. No mês de setembro, mês passado, eu fiz 4 anos aqui nessa igreja. Gente, ela tem 4 anos aqui, mas eu posso dizer com todo o meu coração que nós podemos ver a aceleração na vida de Martinha, tanto na transformação de quem ela é hoje, quanto o que ela vive. Martinha já passou pela ONG, hoje ela coordena a liderança de conexões do GC aqui, que se você conhece não faz parte, terça-feira tem, viu? Então seja bem-vindo, venha fazer parte com a gente. E hoje ela trabalha o dia todo na igreja, porque ela faz parte do centro de treinamento Rema. E eu sei que o Rema, ele mudou a minha vida. Existe uma pessoa antes do Rema e uma Sara após o Rema. E eu queria que você falasse pra gente como é essa sensação de estar trabalhando, de saber que está transformando vida, de ter sido transformada, porque você fez o Rema. Que privilégio, né? Quando Sarinha me chamou para participar do ao vivo, eu fiquei meio assim, porque as câmeras não é muito a minha praia, mas, como eu disse a ela, né, Sarinha, a gente não faz só aquilo que a gente quer. Mas é dessa forma, quando a gente se coloca mesmo à disposição do Senhor, a servir a Ele de todo o coração, Ele faz coisas que a gente menos espera, né? E existem propósitos que o Senhor vai confirmando ao seu coração e aos poucos vão concretizando, quando a gente se coloca em obediência a Deus, né? Foram 4 anos tem sido 4 anos bem intensos, né? Eu me coloquei à disposição mesmo do Senhor para viver algo novo e a cada dia Ele tem me surpreendido. Então você que está aí, se coloque mesmo à disposição do Senhor, porque é Ele que faz muito mais daquilo que a gente pede ou do que a gente pensa. E o Rema para mim realmente foi um divisor de águas. Se você não fez o Rema ainda, próximo mês, em novembro, a gente vai estar com as matrículas abertas e você não pode ficar de fora. Você realmente não pode ficar de fora. E quem já viveu o Rema, comenta aqui embaixo. Eu vivi o Rema, eu tive a transformação e não fica de fora. Esse próximo ano pode ser um divisor de águas na sua vida. E a Martinha, ela é conhecida aqui como constranger a gente em amor. Martinha é uma pessoa que ela planta na nossa vida com intensidade, com amor. Ela faz quem está se sentindo de fora se sentir especial, sabe? E é uma coisa que eu tenho curiosidade, eu vou perguntar para você agora. Como foi a sua chegada na Verbo, a sua recepção? Como foi você se sentir no lugar do seu crescimento? Porque esse é um do nosso lema, esse é o lugar do seu crescimento. E a gente não fala só por merchan, a gente fala porque nós cremos que esse é o lugar do seu crescimento. Como foi, Martinha, para você ser acolhida pela Verbo da Vida? Como foi a recepção, o crescer nesse lugar? Então, quando eu cheguei na Verbo, né, como eu disse a vocês precisam, a gente precisa se permitir algumas coisas. E eu fui convidada a participar de um Conexão. Uma pessoa me levou ao Conexão e essa pessoa ela não continuou no mesmo Conexão, né? Mas eu continuei, resolvi
ir por conexão. Logo depois, essa pessoa ela voltou a um conexão que eu liderava. Fui convidada a ser auxiliar de conexão, logo depois a líder. E agora eu estou como coordenadora de conexão. O conexão ele facilita o seu acesso a pessoas. Quando você começa a servir, você tem acesso a outras pessoas. Então, e é importante você participar de um conexão. Nossa igreja tem mais de 2.500 membros, né, Sarinha? Então, às vezes é difícil a gente conversar com todo mundo, mas através do conexão, do grupo de pessoas, você vai ter acesso a poder compartilhar coisas da sua vida com as pessoas e conhecer outras e ir avançando cada vez mais no propósito que Deus tem para a sua vida. É tão bom escutar isso, porque eu vivo isso. E assim como o pastor Peu fala, que nós somos uma grande igreja, mas cuidamos de grandes pessoas em pequenos locais de conexão. E já vai uma dica para você de casa. Se você chegou na nossa igreja, você quer fazer parte, mas eu não conheço ninguém, procure uma conexão local, procure conexão mais perto da sua casa. Tem de jovens, tem de adolescentes, tem para casais. Então você tem um local nessa igreja para você crescer. Nós queremos conhecer o seu coração. Nós queremos estar de perto para poder... Eu acho que eu tenho uma mania de dizer no meu conexão que nós somos trampolim. Nós estamos ali para que as pessoas cresçam e elas pulem para chegar onde elas devem chegar. E esse é privilégio tá no Conexão. Então você é muito bem-vindo nessa igreja. O Conexão já é terça-feira. Já é terça-feira, começa às 8 horas da noite. E procure, fale com o pessoal do Posso Ajudar. Martinha, muito obrigada por ter recebido o convite. Eu sei que é um desafio estar nas câmeras. Para mim, eu tô em casa, minha gente. Eu já tô aqui em casa. Mas é um desafio para ela e ela venceu mais um desafio. E realmente eu declaro com todo o coração um crescimento leve. Que as suas expectativas sejam supridas pelo Senhor. Que você viva além de Deus, porque tem uma vida de paz e alegria para você. E eu amo a sua vida. E eu tô honrando aí na frente de todas as pessoas. Martinha é uma pessoa... Acho que todo mundo devia ter uma Martinha na sua vida. Pelo menos em uma estação. Para poder se sentir amado e cuidado como o Senhor cuida da gente. Muito obrigada, Martinha. E você de casa, eu espero que você já esteja recebendo um pouco da unção. Fique à vontade, a casa é sua, a nossa igreja é o seu lar e esse é o lugar do seu crescimento. Então receba dessa palavra poderosa que vai ter no final e adore o Senhor nesse louvor e adoração que está acontecendo, porque já começou. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Preeminência em tudo que eu fizer.
feliz e cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz e cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus a condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. E com Jesus a condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, Oh, aleluia. posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, Oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a
sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. E quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário, irei me gloriar. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário, irei te gloriar. E com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Pai, pois tua é a honra, tua é a glória, para sempre, para sempre, para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas, pois por Tuas mãos foram criados Deus, seu imã e todo ser que neles há. E toda Deus celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. E toda Deus celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas, e pois por Tuas mãos foram criados Deus, seu imã e todo ser e que neles há. E toda Deus celebra-te com cânticos e júbilo, o Deus Criador. E toda Deus celebra-te com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador, Criador. Tu és, Senhor. Oh, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A minha história aqui na igreja começou no dia 21/4/2018, através de uma internação da minha filha, que levou quase um mês, onde a minha filha passou por um momento muito grave, de quase de morte. E eu disse ao Senhor que se ela passasse dessa, eu voltaria aos braços dele. E assim foi feito. Ele resgatou a minha filha nos meus braços, praticamente. E assim, depois da minha filha ter passado por tudo isso, e assim, para a honra e glória do Senhor, ela hoje nunca mais foi internada de lá para cá. Então, a palavra para mim, depois do rema, que era um desejo muito grande, antes mesmo de fazer parte da igreja, eu tinha um desejo de fazer o rema. Eu passava no antigo prédio ali, onde era ambiental, e dizia, meu Deus, eu quero fazer essa escola
Será que só pode fazer quem é da igreja, quem é membro da igreja? E aprovo ao Senhor que consegui fazer meus 2 anos de rema. E tudo vem através também do pessoal do Grupo do Conexão, que foi um apoio muito grande para mim. Então, quando você chega sempre, você tem um sorriso ao entrar no percorrer da igreja. E dentro mesmo do templo, você recebe a palavra de uma forma totalmente diferente. E assim, fazer parte dessa equipe, fazer parte desse ministério, para mim, assim, é uma honra e amo muito fazer e servir nela. Eu estou construindo a minha história nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, gente, graça e paz. Você pode sentar, que bênção que você está aqui hoje à tarde para recebermos uma palavra poderosa da parte do Senhor. Quero agradecer também a você que nos acompanha online aí no nosso canal do YouTube, ou você que vai, porventura, assistir em um outro momento. Eu creio que sua vida nunca mais será a mesma. Então, cheguei hoje de manhã na igreja, estava lá na sala dos ministros e orando um pouco, e subiu uma nota no meu coração, e essa nota, ou essa palavra que veio, foi acerca de decisões, né? E o tema que Deus me deu foi: tenho que decidir, e agora? Eu não sei se você chegou com algo para decidir na sua vida, mas eu creio que essa ministração vai ajudar você nessa tarde a escolher de forma correta, a decidir da forma correta. Amém? A gente vai trazer alguns fundamentos, alguns valores. Eu creio que você vai sair daqui convicto de qual decisão tomar, de qual escolha, né, que vai te favorecer de uma melhor maneira. Quem é que tem decisões aqui para tomar? A gente sabe que o nosso Brasil ele está passando por um momento decisivo aí hoje, né, das eleições. A gente já vai estar sabendo, né, quem vai estar governando ou não na parte executiva, né, a parte principal, na questão presidencial. Mas também tem outras partes que pessoas estão decidindo na questão do governo. Então, eu creio, irmãos, que a nossa vida ela é feita de decisões. Amém? Olhe para seu vizinho e diga: a sua vida é feita de decisões. Na realidade, você só existe porque Deus decidiu te gerar. Amém? Você só existe porque Deus decidiu que você viesse a esse mundo. Você não veio apenas por causa dos seus pais, da sua mãe, né? Do seu pai ou da sua mãe. Enfim, você veio porque Deus acredita em você, porque existia um propósito e Deus te estabeleceu para cumprir esse propósito. Mas quando a gente olha a nossa vida, a gente entende que ela é marcada por decisões que tomamos, ou de uma forma pensada ou de uma forma automática. Sempre a gente está decidindo algo. Pastor, me dê um exemplo. Por exemplo, você acordou e você decidiu levantar da cama ou não? Não é verdade? Após levantar da cama, você decide se vai tomar café, se vai tomar banho primeiro. Então, a tua vida, a minha vida, ela é pautada em decisões que tomamos, ou de uma forma consciente, ou de uma forma inconscientemente, a gente sempre está tomando decisões. E quando eu olhei acerca do significado da palavra decisão, quer dizer um ato ou um efeito de escolher. Então, decisões são escolhas que nós fazemos. Diga, decisões são escolhas que nós fazemos. Agora, sempre essas decisões, ela vai exigir duas coisas de nós, ou uma afirmação ou uma negação, ou algo afirmativo ou algo negativo, ou um sim ou um não. Por quê? Porque quando dizemos sim para alguma coisa, né, lógico, a gente, né, automaticamente, melhor a palavra dizendo, a gente está dizendo não para outras. Amém? Talvez você desse um sim para vir hoje para o culto, e por causa desse sim de vir ao culto, você disse não a outras coisas que talvez iriam fazer hoje à tarde. Então, toda vez que a gente decide, né, ou tomar decisões, vai exigir que a gente afirme acima de alguma coisa, ou a gente negue outras. Por exemplo, quando você disse um sim para Jesus, você estava dizendo um não para o diabo. Amém? Quando você disse um não para as coisas do mundo, você estava dizendo sim para as coisas de Deus. Porque você entende que a amizade do mundo tornaria você inimigo de Deus. Então a nossa vida é pautada dessas formas. Agora, uma vez a decisão acolhida, uma vez a decisão tomada, isso vai gerar frutos na nossa vida. Ou frutos bons, ou frutos ruins. Você concorda comigo? Uma vez que você tomou uma decisão, essa decisão você vai colher em cima disso. Agora, você tem que prestar atenção
que uma decisão que você toma, talvez não é só você que vai colher em cima disso, se você acertou nela ou não. Outras pessoas podem colher também. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Então, por exemplo, Josué. A Bíblia diz que Josué tomou uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa decisão que ele tomou de servir ao Senhor não só beneficiou a ele, como beneficiou toda a sua casa. Agora, tiveram pessoas que tomaram decisões erradas, que tanto ela como a sua casa foram prejudicadas. Uma dessas pessoas que a gente vê por meio da Bíblia se chama Ló. A Bíblia fala que Ló, ele estava acompanhando Abraão na sua peregrinação. E a Bíblia diz que enriqueceu tanto Ló como Abraão. A Bíblia diz que eles enriqueceram tanto que a terra onde eles estavam não podiam comportar eles dois. E houve uma desavença, houve uma contenda, e Abraão chega para Ló e diz, olha, não haja essa contenda entre nós, porque nós somos parentes chegados. Faz o seguinte, decida para onde você quer ir. Se você for para trás, eu vou para frente, né? Se você for para trás, eu vou para frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló tomou uma decisão. Mas essa decisão que Ló tomou não foi uma decisão assertiva. Porque a Bíblia diz que ele olhou para o natural, ele olhou e viu um lugar, uma terra que a Bíblia diz que era parecida ao jardim de Deus. E ele disse, rapaz, então a bênção está ali. Não sabia ele que a bênção estava em Abraão. Mas por causa daquela decisão que ele tomou, ele pensava que era uma decisão certa, mas no final trouxe prejuízo, não só para ele, como para a sua família. Então mostra que nós devemos ter cuidado com as decisões que nós estamos tomando. Porque talvez não é só você que vai se prejudicar, outros vão ser prejudicados também. Aleluia. Um exemplo disso foi Adão. Olha aí quantas pessoas Adão prejudicou por causa de uma decisão errada que ele tomou. Qual foi a decisão? Comer de um fruto que Deus disse para ele não comer. E porque ele comeu daquele fruto, tanto ele teve prejuízo como a humanidade. A Bíblia diz lá em Romanos 5,18, diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então a gente está vendo aqui duas pessoas que tomaram decisões. Quem foi essa? Adão e Jesus. Um tomou uma decisão, prejudicou a ele, como também várias pessoas. Mas teve um outro, chamado Jesus Cristo, também tomou uma decisão. E tanto ele como outras pessoas foram beneficiadas. Então a gente está vendo o peso que há na decisão que nós tomamos. A Bíblia continua dizendo em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um homem só, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, ou da decisão de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Amém? Então olhe para seu vizinho e diga, decida corretamente. Olhe para o outro e diga, tenha cuidado nas suas decisões. Agora, quais passos nós devemos dar ou que pontos devemos observar para tomar uma boa decisão ou fazermos uma boa escolha? Eu quero te dar alguns pontos que vai te fundamentar e vai te esclarecer, vai te ajudar a tomar as melhores decisões, a escolher da forma correta. Um primeiro valor que a gente entende chama-se integridade. Amém? Diga, integridade. Provérbios capítulo 11, verso 3, diz, a integridade do justo o guia. Sabe que nós devemos ser guiados pela nossa integridade? E quando você é uma pessoa íntegra, você vai decidir pelas coisas corretas? Sabe que não precisa o Espírito Santo dizer a você que você não precisa mentir? A tua integridade deve falar sobre isso. Eu lembro da história lá no livro Em Busca de Timóteo, o Tony Cook, ele fala de um rapaz que ele chegou para ser um ministro em uma cidade e ele pegou uma condução urbana. E nessa condução, quando ele entrou lá, ele pagou o preço da tarifa e quando veio de troco, o motorista deu a ele 25 centavos a mais. E ele foi sentar e quando ele sentou lá, né, o Tony Cook disse que esse pregador começou a entender que a integridade estava falando com ele, dizendo, devolva porque não é seu. Quantos sabem aqui que a gente tem que devolver aquilo que não é nosso?
já está dizendo, não é seu, então você tem que devolver. Amém? Mas ele disse, aquele pregador disse, mas rapaz, o que é 25 centavos para uma empresa desse tamanho? Não é nada. Muita gente às vezes pega um troco errado, aí vem a mais e diz, glória a Deus, é provisão divina. Não, isso é roubo, viu? Então não decida pelo furto, decida pela integridade. E aquele pregador, ele volta quando está descendo e ele diz, olha, você me deu 25 centavos a mais. E o motorista disse, eu sei que eu dei 25 centavos a mais. Você não é o novo pregador aqui da cidade? Não é o novo pastor aqui da cidade? Qual é o dia de culto da sua igreja? Porque eu vou lá, porque eu já fiz isso com os outros 2 pastores e eles não devolveram. Já imaginou, irmãos, por causa de 25 centavos uma vida ser perdida, talvez? Mas a gente entende que a integridade deve guiar a nossa vida. Agora, de vez em quando, essa integridade pode custar caro para a gente, mas ela vai nos pagar muito bem. Lembra de José? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Mesmo a esposa de Potifar querendo se deitar com ele, armou contra ele, mas a integridade falou mais forte. Teve um preço a pagar? Teve, porque ele foi para a cadeia. Mas a integridade nos recompensa muito mais. Então, se tiver que decidir, decida pela integridade. Jó disse, quanto a mim, não deixarei a minha integridade se apartar de mim. E por causa disso, Deus o abençoava. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a primeira qualidade que Deus viu na vida dele foi integridade. Então, quer decidir? Bota essa decisão baseada na tua integridade. A Bíblia fala em Salmo 15 que quem vai ter liberdade na presença de Deus são aqueles que são íntegros de coração e puros de mão. Aleluia, diga integridade. Agora, um outro ponto que vai nos ajudar a gente tomar uma decisão correta, chama-se lealdade. Diga, lealdade. E sabe, irmão, ser leal em tempo bom é fácil. A lealdade ela vai ser muito provada nos tempos difíceis, quando aquela empolgação passa. Mas a gente entende que a lealdade ela deve ultrapassar a barreira da empolgação. Amém? Vou te dar um exemplo. Você está escalado num domingo à tarde. Aí você diz, rapaz, eu quero acompanhar as eleições. Amém? Aí a tua lealdade deve falar mais alto. Não, eu só quero estar escalado no dia de ceia, porque é poder. Mas a gente deve ser leal nas nossas decisões. Uma vez que você empenhou a sua palavra, a Bíblia diz, mesmo que tenha prejuízo, você deve cumprir. Então as tuas decisões devem estar pautadas na lealdade, mas também na verdade. Porque Provérbios capítulo 10, verso 9 diz que quem anda na verdade, ele vai andar seguro. Quem anda na verdade, ele vai decidir corretamente as coisas. Porque ele vai andar em segurança. 1 João fala lá sobre que Deus não tem maior alegria do que essa de saber que seus filhos andam na verdade. E quando a gente começa a compreender, Jesus ele não decidia as coisas baseado na sua cabeça. Mas as decisões que Jesus tomava eram sempre baseadas na graça e na verdade. Porque a Bíblia fala lá em João capítulo 1 que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Lembra quando aquela mulher foi pega em adultério? Trouxeram até Jesus Cristo. Agora interessante que aqueles homens não eram pessoas leais. Porque só trouxeram a mulher. E cadê o homem? Ela adulterou sozinho, foi? Ela era casada com ela mesma e adulterou com ela mesma? Hein? Mas a Bíblia diz que trouxeram aquela mulher, colocaram aos pés de Jesus e começaram a falar, olha, a lei diz que quando uma pessoa é pega em adultério, ela deve morrer apedrejada. Mas você, o que é que diz? E a Bíblia fala que Jesus começa a escrever no chão, dá um tempo, e ele solta uma palavra, aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que desde o mais velho ao menor, deixaram as pedras lá e saíram fora. E aí agora a gente vê a graça operando. E a graça disse, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, eu não sei, Senhor. Eles não estão aqui. Ele disse, eu também não te acuso.
Mas aí ele entra com a verdade na decisão que ele toma. Agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou não te aconteça coisa pior. Então, as nossas decisões devem estar pautadas na verdade. Diga, na verdade. Sabe, irmãos, que mentira tem perna curta? Não há nada em oculto que um dia não venha a ser revelado. Eu lembro de um grande pregador que ele diz, olha, o diabo às vezes vai ajudar a gente a ter, mas não vai ajudar a gente a esconder. Às vezes a gente quer ficar igual Eva. A gente pega no fruto, aí vê que nada aconteceu, aí vai fazer o segundo passo, vai comer. Aí quando come, aí está o prejuízo. Às vezes a gente fica brincando com as coisas. A gente toma decisões que a gente sabe que não é a melhor decisão. Aí porque a gente não recebeu a paga daquilo imediatamente, a gente continua naquelas práticas, mas está errado. E viver nessas práticas é igual cartão de crédito quando se compra. Um dia chega a fatura. Pastor, o senhor está apertando, não era melhor a gente estar vendo as eleições? Não é não, irmãos. Isso vai te ajudar nas tuas decisões. Eu queria ter pregado isso antes de você ter ido votar. Porque a gente está falando sobre valores. Amém? Glória a Deus. Mas eu sei que existem decisões que você vai tomar na sua vida pessoal. E isso vai te ajudar. Tome decisões baseadas na verdade. Aleluia. Pode custar caro, mas pode ter certeza, ela vai pagar muito bem a você. Um outro ponto que nós devemos fundamentar as nossas decisões é na honra. Diga honra. E o que é você honrar? É você valorizar. E eu te falar algo, os teus atos de honra vão sempre liberar as promessas de Deus na sua vida. Os atos de honra que você toma ou que você faz, isso vai liberar as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, quando você decide, ou quando você acata no seu coração tomar uma decisão baseada em honra, pode ter certeza, promessas de Deus são liberadas sobre a tua vida. Eu lembro da história de Ana, mãe de Samuel, antes dela gerar ele, a Bíblia diz que todo ano ela subia para ofertar ao Senhor, sacrificar, e ela fazia um pedido a Deus. E nesse dia que ela estava lá fazendo um pedido, a Bíblia diz que ela estava angustiada de espírito. E o sacerdote daquele tempo, chamado Eli, uma espécie de autoridade daquele tempo, o juiz daquele tempo, ele olha para aquela situação, e aí ele julga a vida de Ana. E o juízo que ele trouxe, ou o julgamento que ele trouxe sobre a vida dela, não estava correto, porque ele julgou ela de forma errada. Ele disse, você não tem vergonha na cara, a essa hora estando bêbada? Isso é na versão Diego Isidro, tá? Mas está assim. Uma hora dessa, você estando bêbado, você não tem juízo não na sua vida? Aí eu te pergunto, ela distratou ele? Não, porque ela sabe que os atos de honra vai destravar as promessas de Deus na vida dela. E ela teve uma decisão, honrar aquele sacerdote, aquela liderança que estava errada, ou não. Mas ela decidiu andar pela honra, ela decidiu tomar as suas escolhas, as suas decisões baseado nesse fundamento chamado honra. E ela disse, não, meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, porque ela está aqui angustiada, porque ela não pode gerar, e ela está aqui pedindo um filho. E sabe o que ele disse? O Deus de Israel conceda a tua petição. Ou seja, o ato de honra daquela mulher, em decidir honrar aquele sacerdote, mesmo ele estando errado, liberou as promessas de Deus na vida dela. Aleluia. Então devemos decidir fundamentados na honra. Amém? Agora, mesmo no esquecimento dos homens, Deus vai criar circunstâncias para fazer lembrar de você. Aleluia, porque se existem sementes que não saem da memória de Deus, chama-se sementes de honra. Aleluia. Os homens podem esquecer, mas Deus sempre vai levantar uma situação para que eles lembrem de você. Vou te dar um exemplo sobre isso. Lembra de José? Estava lá, preso. E aí vem um copeiro e um padeiro, ele revela os sonhos daqueles dois camaradas. E ele diz, olha, lembra de mim quando você for restituído. Eu te pergunto, o copeiro lembrou dele imediatamente? Não. Mas Deus levantou uma situação para que ele se lembrasse.
Por quê? Porque José honrou a vida daqueles camaradas. E quando nós tomamos decisões baseadas em honra, pode ter certeza, mesmo se as pessoas esquecerem da gente, Deus, Ele não se esquece. Diga, Deus não se esquece. Lembra de Mardoqueu ou Mordecai, que livrou o rei de uma conspiração de morte? Ele decidiu livrar o rei, mesmo estando perseguido por uma ordem que tinha se estabelecido, de um dia os judeus serem exterminados. Mas ele decidiu, eu vou honrar a vida dessa autoridade. Eu vou livrar ele dessa conspiração de morte. Agora, o rei honrou ele de imediato? Não. Mas teve um dia que Deus fez aquele rei não dormir. E porque ele não estava dormindo, ele disse, chama aqui, pega os livros das crônicas e mostra aí os atos que foram feitos em prol ao rei. E quais recompensas essas pessoas tiveram. E quando falaram do que Mardoqueu ou Mordecai tinha feito, não tinha recompensa em cima disso. Mas a gente está aprendendo que os atos de honra sempre vão liberar recompensas de Deus na nossa vida. E ler o livro de trás para frente, de frente para trás, não acharam nenhuma recompensa. E ele disse, essa pessoa não pode ficar assim, sem ser recompensado, sem ser honrado. Aleluia. Então as nossas decisões devem ser pautadas no fundamento chamado honra, mas também em humildade. Toda vez que você for decidir algo, irmãos, não decida pelo orgulho, mas decida pela humildade. A Bíblia fala sobre dois sentimentos em duas pessoas que tiveram na Bíblia. A primeira, Satanás. Qual foi o sentimento que teve nele? Orgulho e soberba. A Bíblia diz, por que você deixou o seu coração se elevar? Mas em Jesus, o sentimento que foi achado nele foi um sentimento de humildade. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, se humilhou a si mesmo. Aleluia. Ele tinha que tomar uma decisão. E qual foi o fundamento nessa decisão que ele tomou? Humildade. O orgulho sempre vai querer trazer você para cima. Mas na realidade o resultado que você vai ter é para baixo, queda. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas aos humildes a Bíblia diz que o próprio Deus ele vai exaltar. Então qualquer decisão que você for tomar, não tome uma decisão baseada no orgulho, na soberba. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus é que vai resistir você. Mas aos humildes, a Bíblia diz que Deus dá maior graça. Então decida baseado na humildade. E a humildade levou Jesus a decidir corretamente. Eu vou morrer no lugar deles. Eu vou pagar o preço que tem que ser pago. Aleluia. E nós estamos aqui, irmãos, por causa da humildade de Jesus. Aleluia. Porque Ele era Deus, mas não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele veio, a Bíblia diz, de holocaustos e sacrifícios, o Senhor não se agrada. Antes um corpo me formastes. E eu estou aqui, ó Deus, para fazer toda a tua vontade. O que é isso? Humildade na decisão. Então seja uma pessoa humilde e você vai decidir de forma correta. Amém? Diga humildade. Agora, um outro ponto, né, ou uma outra chave para nos fazer decidir da maneira correta é através da nossa boa consciência. Você sabe o que é a consciência? É a voz do teu coração. Pastor, o que é isso? Lembra, talvez você já deve ter passado por isso. Rapaz, tem algo dentro de mim dizendo que não é por aí, por aqui. O que é isso? A voz da tua consciência. E quando nós decidimos pela voz da nossa consciência ou da nossa boa consciência, nós vamos acertar. O irmão Reagan disse que as coisas que mais deram certo ou funcionaram na vida dele foi porque ele era uma pessoa guiado pelo testemunho interior. Diga, testemunho interior. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. O pessoal pode colocar aí na tela. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Então, nós devemos tomar uma decisão através de uma boa consciência. No verso 18, Paulo começa falando a Timóteo, seu filho, acerca de um dever que ele estava encarregando Timóteo. E aí no verso 19 ele diz, olha, o dever que eu te encarrego, Timóteo, é que você mantenha a fé e uma boa consciência. Diga fé, mas também uma boa consciência. Aí a Bíblia diz, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a errar nas suas decisões, ou seja, a naufragar na fé.
Quer tomar decisões corretas? Mantenha uma boa consciência. Agora, Paulo nunca iria exigir algo de Timóteo se ele mesmo não fizesse. E aí quando a gente vê lá em Atos, capítulo 23, verso 1, na parte B, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Sabe, é a boa consciência que vai fazer você acertar nas suas escolhas. Aleluia, diga boa consciência. Aleluia. Diga mais uma vez, boa consciência. Atos 24, 16, o próprio apóstolo Paulo também diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Mas muita gente às vezes só quer decidir as coisas por temor da punição. Romanos capítulo 13, quando fala lá das autoridades, qual o propósito delas de serem estabelecidos, a Bíblia diz que se a gente fizer o bem, a gente vai ter o louvor dela. Mas se a gente fizer o mal, a Bíblia diz: teme, porque não é à toa que eles trazem a espada. Agora ele diz: não tema apenas por causa do medo ou do temor da punição, mas faça isso por dever de consciência. Então as nossas decisões, irmãos, a gente não vai decidir só por causa de uma punição, mas principalmente por dever de consciência. Eu não peco, não é por medo de Deus, mas é da minha consciência para com Deus. Amém? Eu não faço coisa errada, não é porque é para as pessoas não verem. Eu não faço coisa errada, é para Deus não ver, irmãos. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Então as minhas decisões não são pautadas só na questão da punição, mas principalmente naquilo que Deus fala. Nessa situação, o que é que Deus diz acerca disso? Amém? E o que é que a gente vai fazer? Consciência. A Bíblia diz: se o teu coração te condena, Deus é maior do teu coração. Mas se você tem paz, graças a Deus por isso. Amém? Sabe que Deus não precisa vir, mas o teu coração vai sinalizar coisas na tua vida. Então eu não peco, não é por causa do pecado, eu não peco por causa do meu amor para com Deus. Eu pensava que tinha que viver brigando com o pecado a cada dia, mas Deus disse: não, você não tem que viver brigando com o pecado, você tem que viver propósito. E quando se vive propósito, você não pergunta mais se isso é pecado ou não, você vai viver perguntando: isso vai contribuir para o meu propósito, sim ou não? A Bíblia não nos chamou para guerrear contra o pecado, a Bíblia nos chamou para amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz: de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, aleluia, e de todo o nosso coração. Fale mais uma vez, diga boa consciência. A boa consciência, irmãos, vai levar você a tomar as decisões corretas. Amém? Então, olhe para que a sua consciência, a voz do teu coração. Amém? Aleluia, você está animado, eu vou continuar. O ponto 4, irmãos, para tomarmos uma decisão também assertiva, é nós sermos guiados pela palavra e pelo Espírito. Diga palavra e o Espírito. Mais uma vez, diga palavra e o Espírito. Jeremias capítulo 7, verso 22. Jeremias capítulo 7, no verso 22. Abra comigo lá. Jeremias 7, 22. Era para ter deixado o menino do teclado, né? Para ficar mais leve essa mensagem. Chama ele, vem para cá, né? Cadê o menino do teclado? A Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 7, verso 22. Se o pessoal puder projetar, a gente vai ler aí. E diz assim: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Outras versões dizem: dai ouvido à minha palavra. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então qual é o propósito, irmãos, de nós obedecermos aquilo que Deus fala? Qual o propósito de nós fundamentarmos as nossas decisões naquilo que Deus falou? Para que a gente vá bem. Quer ter escolhas corretas? Faça escolhas fundamentadas naquilo que Deus fala. Quer não errar nas decisões?
atente para aquilo que Deus fala. Quer ir bem em todas as coisas na sua vida, escolhendo de uma forma correta, atente para aquilo que Deus está falando na sua palavra. Porque Ele quer que a gente vá bem. Mas se a gente não der ouvido e a gente não atender, porém a gente andar nos nossos próprios conselhos e na dureza do nosso coração maligno, a gente vai andar para trás e não para frente. É isso que diz o versículo 24 de Jeremias 7. Quer decisões corretas, acertar nas suas decisões, nas suas escolhas? Atente àquilo que a palavra de Deus está falando. Decreto a palavra de Deus. Diga, dá crédito à palavra de Deus. E sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele sempre vai nos guiar aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Diga, o Espírito Santo sempre vai nos guiar ao que a palavra de Deus fala. Por quê? Porque foi o próprio Espírito que inspirou os homens a escrever, irmãos. Amém? Agora, vamos ver um exemplo acerca disso. A Bíblia fala de Josafá. Existia algo que se levantou contra a vida dele. Uma grande multidão veio contra ele. E ele tinha que tomar uma decisão. Ou saltar fora, correr e ir embora. Ou ficar e lutar. Você concorda comigo que ele tinha que tomar uma dessas duas decisões? Porque a Bíblia diz que 5 reinos se juntou contra ele. E veio em massa para destruir ele e o povo. E ele tinha 2 decisões a tomar. Ou ficar e lutar, ou bater em retirada. Mas sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse, eu vou buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele temeu. Mas ele não permaneceu no medo. Ele disse, rapaz, eu vou ver o que Deus tem para falar. E aí ele começa a buscar a Deus. Ele lembra a Deus aquilo que Deus já tinha feito. Mas eu creio, irmãos, que ele não estava lembrando a Deus. Ele estava lembrando a ele mesmo. Sabe que a gente tem que trazer à nossa memória os feitos de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Deus te livrou no passado, Ele te livra hoje, vai continuar livrando você amanhã. Se Deus te prosperou ontem, Ele te prospera hoje, vai te prosperar amanhã. Porque Ele é o mesmo. Então traga à sua memória os feitos do Senhor na sua vida. E decida da forma correta. E aí Deus vem e diz, olha Josafá, essa luta não é sua, mas é minha, diz o Senhor. E aí Josafá diz, crede no Senhor teu Deus, estarás seguro, creia nos profetas, e vocês vão prosperar. Aleluia. Amém. E ele tomou uma decisão. Ele diz, rapaz, vamos crer naquilo que Deus falou. A decisão que a gente vai tomar é crer na palavra de Deus. Crer naquilo que Deus falou. E sabe, quem crê, irmãos, ele toma posição, como o pastor pregou hoje de manhã, o pastor Renato. Eu te incentivo a assistir hoje, assistir o culto de hoje lá no canal do YouTube. Posição, irmãos. Mas ele decidiu da forma correta. Ele decidiu baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dito. E sabe, aquilo que era um problema para matar ele, se tornou bênção na vida. Porque a Bíblia diz que eles passaram 3 dias para recolher todos os despojos. As pessoas viam o problema, Deus estava vendo provisão. Quando se toma uma decisão baseado naquilo que Deus fala. O próprio José, ele diz, aquilo que vocês me tentavam fazer o mal contra mim, Deus transformou em bem. Porque ele estava decidindo conforme Deus estava instruindo ele. A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 46, se eu não me engano, fala sobre Isaac. A Bíblia diz que uma grande fome veio sobre aquela região. Qual era a decisão de Isaac? Permanecer e ficar com fome ou ir para o Egito. Então lembra que eu disse que a nossa vida são feitas de decisões, de escolhas. E ele tinha que decidir, ou permanecer ou ir embora. Enquanto ele estava para ir embora, Deus disse, não, eu quero que você fique. Mas Senhor, olha o natural como está, uma crise. E Senhor, se é o Senhor mesmo, eu tinha que ir embora. Se eu não é Deus de livramento, o Senhor tem que me livrar dessa crise. Eu tenho que ir embora. Mas veio uma instrução dizendo, fique. Aleluia. E quando a gente obedece ao Senhor, o que é que a gente vai ter? Como a gente viu lá em Jeremias 7, vamos ter bons resultados. E a Bíblia diz que ele decidiu ficar de acordo com aquilo que Deus tinha falado.
E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, ele veio colher 100 por 1. A Bíblia diz que por causa dessa decisão, baseado naquilo que Deus falou, ele veio a se tornar riquíssimo, mais forte do que os reis daquela cidade. Porque ele decidiu de acordo com aquilo que Deus tinha falado. Aleluia. Então, se queremos acertar nas nossas decisões, devemos decidir por aquilo que a palavra de Deus fala, por aquilo que o Espírito de Deus fala. A Bíblia diz lá em Isaías 55:12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Ei, não tome decisões baseadas na pressão, mas na paz e na alegria. Amém? Outra coisa também que eu quero te falar: não tome decisões baseadas na tua razão. Às vezes você vai estar com a razão, mas às vezes é necessário a gente abrir mão da razão e abraçar a paz. Amém? Diga: abrir mão da razão e abraçar a paz. Aleluia. Amém? Porque às vezes a gente vai estar com razão. Não, mas eu tenho razão, eu estou certo nisso, eu estou certo naquilo. Mas ei, deixa eu te falar algo. Perca o seu direito de ficar ofendido. Amém? Olhe para seu vizinho e diga: ei, às vezes você vai ter que perder o seu direito de ficar ofendido. Por causa de quê? Da paz. Eu lembro de uma história que a mulher tinha organizado todo o casamento nesse tempo de pandemia. E ela organizou, fez tudo, mas porque o tempo de pandemia era coisas que não podia ter muita gente. Tinha que ter um número limitado de pessoas. Algumas pessoas foram convidadas e ela não. E ela ficou chateada. Ela tinha razão de ficar chateada, sim ou não? Sim ou não? Sim, se ela ajudou, fez de tudo para ter aquele casamento. Mas ela não foi convidada. Ela tinha razão de ficar chateada. Mas sabe, às vezes é preferível a gente abrir mão da razão e abraçar a paz para a nossa vida. É isso que a Bíblia fala. Paulo dizendo: eu vou passar a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. E esse caminho se chama amor. Então, se for ter que tomar algumas decisões, tome decisões baseadas no amor. Você pode estar até certo, mas a Bíblia diz que o amor, ele encobre multidões de erros. Aleluia. E multidões de erros não é ser, como é que se diz, amigo de falhas, né? Confidente de erro. Conivente, né? Obrigado. Conivente do erro. Mas é você saber: rapaz, aquela pessoa errou, mas Deus restaurou a vida dela. Eu vou ver como Deus enxerga. Amém? Porque nós não somos perfeitos. Então eu espero que eu tenha te ajudado nessa tarde a você tomar, ou a saber como tomar as decisões corretas. E um outro exemplo, e último que eu quero dar, que você fique de pé, por gentileza, é de Simeão. Lá em Lucas capítulo 2, verso 45, a Bíblia diz que tinha uma promessa de Deus sobre a vida daquele homem. E qual era a promessa que tinha sobre a vida dele? Que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo, o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele, guiado pelo Espírito, ele decidiu ir ao templo. Diga: houve uma decisão. Amém? Então a gente vê que na nossa vida sempre vai haver decisões a ser tomadas. E qual foi a decisão que esse homem tomou? De ser guiado pelo Espírito, de obedecer à instrução que o Espírito Santo estava dando. E qual era a instrução? Vai ao templo. E quando ele chegou no templo, irmãos, aquilo que Deus tinha prometido a ele se cumpriu. Aleluia. Então tome decisões baseadas no Espírito Santo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, que você vai ter bons resultados, porque eu creio Deus te favorecendo. Aleluia. E em cima desses valores que a gente falou, acerca da integridade, da humildade, da honra, acerca da lealdade, acerca da paz, acerca de nós mantermos uma boa consciência, de sermos guiados pela palavra e pelo Espírito. Se você decreta isso, irmãos, pode ter certeza, você vai viver uma vida de sucesso. Porque, como eu disse, a nossa vida é pautada em decisões que nós tomamos.
nós escolhemos hoje através de decisões que tomamos no passado. Agora eu quero dizer algo, você não precisa ficar escravo das decisões passadas. Você pode tomar decisões corretas hoje e desfrutar de um futuro brilhante no Senhor para a sua vida. Aleluia. Então eu creio também em uma tarde de consagração, amém? Feche seus olhos. Eu não sei qual é a decisão que você está para tomar na sua vida, mas eu sei de algo. Decida por esses princípios que acabamos de falar. Se abra seu coração. Decreto a boa consciência. Decreto a palavra de Deus. Decreto ao Espírito de Deus. Aleluia. Fundamente essa decisão baseada na integridade, na verdade, na humildade. E você vai acertar na sua vida. A Bíblia diz que Deus não quer que a gente ande errante pelos nossos caminhos. Mas antes Ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E o resultado disso é que Ele vai endireitar as nossas veredas. Deus está endireitando caminhos nessa tarde. Aleluia. Deixa eu te falar por boca de Deus agora nesse momento. Melhor é obedecer do que sacrificar. E eu creio no favor de Deus te assistindo a tomar as decisões corretas. Talvez pessoas estão falando ou mostrando a você apenas perca, mas eu quero dizer, em Deus você vai ter ganho. Tem outros que precisam manter a decisão que foi tomada. Não abra mão. A Bíblia diz, determinando tu alguma coisa, seja firme e constante, e a luz vai brilhar sobre o seu caminho. Vamos amar ao Senhor, vamos adorar a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. E como eu disse, as decisões sempre vão requerer coisas afirmativas ou negativas na nossa vida. Sempre vai querer afirmações ou negações. Sempre vai requerer um sim ou um não. E quando você diz um não para algo, você vai ter que dizer sim para outras coisas. E como eu disse, quando você diz um sim a Jesus, você está dizendo não ao diabo. Quando você diz um sim às coisas de Deus, você está renunciando às coisas do mundo. E se você chegou aqui nessa tarde e nunca disse um sim a Jesus, se você chegou aqui e nunca decidiu por Jesus na sua vida, mas você quer fazer isso nessa tarde, essa é a sua oportunidade de fazer a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Essa decisão ela é capaz de colocar você no céu e tirar você do inferno, livrar você do inferno. Aleluia. E se você está aqui e nunca disse um sim a Jesus Cristo, mas quer fazer isso nessa tarde, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto e dissesse assim, eu quero dizer um sim a Jesus. Aleluia. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, dizer um sim a Ele, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Amém? Quer dizer um sim a Jesus? Se você estava afastado também dos caminhos do Senhor, mas quer voltar para o caminho dele, tomar essa decisão de retorno, a Bíblia diz que o braço de Deus, a mão de Deus está estendida para salvar você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Todos crentes? Aleluia. Glória a Deus.
Amém? Tudo crente? Amém. Que bênção. Isso é uma igreja saudável, né? Aleluia. Mas, irmão, se você está para tomar uma decisão, e como eu falei, em cima desses valores, e sabe que é algo mesmo que vai ter que fazer, no final do culto eu queria orar pela sua vida. Amém? Então você vai vir aqui, eu vou estar do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, ou seja, do seu lado direito, eu quero orar por você. Vou fazer isso agora sim por causa do tempo. Mas se você sabe que está para tomar uma decisão em cima desses valores, você já reconheceu o que tem que fazer. Mas mesmo assim eu quero orar pela tua vida, eu vou estar aqui do meu lado esquerdo. E aí você pode me procurar, eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Pastor Peu, que Deus abençoe vocês pela prática da palavra. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. E se você também que não teve coragem de vir aqui na frente nesse momento, aproveita que o pastor Diego vai estar orando ali também. Vai lá e toma essa decisão. Senti muito forte no meu coração ali, que existem pessoas aqui. Talvez a gente olhe a igreja hoje por conta do dia da eleição, não está tão cheia, mas existe mais de uma pessoa que no seu coração, muito forte, decidiram aceitar Jesus, mas não tiveram coragem de vir. Mas no final, vai ser a tua oportunidade de tomar essa decisão. Amém? Vamos nesse momento continuar adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu queria ler em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ser generoso, meus irmãos, é uma decisão também. Quando nós abrimos mão do que temos no aspecto material, nós sinalizamos que no nosso coração, no trono do nosso coração, Deus está em primeiro lugar. Então você que deseja nessa tarde ofertar ou dizimar, levanta a sua mão. Os diáconos estarão entregando o envelope. Nós temos envelopes de dízimos, envelopes de oferta. Queria que você levantasse a sua mão bem alto, para o pessoal estar vendo. Tem um pessoal ali atrás. Glória a Deus. Pega o teu envelope e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, Pai. Nós cremos, Senhor, em colheitas sobrenaturais. Eu declaro sobre a vida do teu povo dias de colheitas e dias de prosperidade, alegria no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural chegando de repente. Glória a Deus.
Antes de eu entrar nos avisos, eu queria nesse momento chamar a Ingrid e Felipe aqui. Vem aqui na frente, por favor. Né? Esse casal é um casal que tem servido na nossa igreja já há um tempo, com muita excelência, né, com muito carinho, tem plantado nesse lugar. E Felipe, né, aprove a Deus passar num concurso, e eles decidiram, né, orar ao Senhor e decidiram, estão indo para Uberlândia, né? E eu tenho uma palavra de Deus para vocês, né? Coisas que vocês plantaram nesse lugar, vocês colherão lá. Amém? Então não se preocupem, nada vai faltar. O Senhor é com vocês, é com a família de vocês, é com seu filho, né? Se vocês estão indo debaixo dessa direção, a bênção do Senhor, onde vocês entrarem, onde vocês pisarem, irá acompanhar vocês. Eu queria convidar a Poliana nesse momento para estar orando por eles. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos? Pai, nós te damos graças nesse momento. Muito obrigada, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu de oportunidade para conhecer Ingrid e Felipe, Pai. E muito obrigada pelo tempo que eles tiveram de enraizar-se, Pai, na Tua palavra nesse lugar. Há uma estação, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A Sua palavra diz que é o Deus que muda tempos e estações. Então nós declaramos sobre a vida deles uma estação extraordinária do novo de Deus, um óleo novo sobre a vida deles. Nós declaramos, Pai, que cada passo que será dado será debaixo de sabedoria, de instrução, Pai, de temor ao Senhor. Muito obrigada por certeza no coração, por convicção no seu espírito, de que essa é a direção do Senhor. Porque se essa é a direção do Senhor, Pai, o Senhor vai guiar, Pai, para o norte, o Senhor vai guiar para o sul, para o leste, para o oeste, em paz e em tranquilidade. Nós declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e que nos acompanha onde quer que varmos, Pai, guardará a vida deles, enriquecerá a vida deles, Pai, em tudo que eles fizerem. Como foi declarado pelo pastor Peu, Pai, a sua família, toda a família deles e aqueles que serão acrescentados à sua família, Pai, serão guardados no Senhor, viverão, desfrutarão da prosperidade do Senhor. Nós declaramos conexões divinas, nós declaramos um povo aguardando vocês naquele lugar. Nós declaramos que vocês vão reproduzir aquilo que vocês produziram nesse lugar, que vocês assumiram nesse lugar. Vocês vão reproduzir fidelidade, prosperidade, vão reproduzir compromisso aonde quer que o Senhor plante em vocês. Muito obrigada por líderes, Pai, sobre a vida deles, mentores sobre a vida deles, guardando e guiando a vida deles, em nome de Jesus. Nós declaramos que aonde vocês chegarem, lugar será de vocês. Obrigada, Pai, por um novo tempo sobre a vida de Felipe. Obrigada por sabedoria para conduzir a sua família. Obrigada por ele, Pai, ó Senhor, acolhendo com mansidão as instruções que serão dadas na vida dele através de outros líderes. E muito obrigada, Pai, por Ingrid, Pai, ó Senhor, se tornando cada vez mais aquilo que você a chamou para se tornar, uma bênção de Deus aqui na terra. Ela produzindo e reproduzindo, Pai, frutos de arrependimento, Pai, sendo uma mãe extraordinária, ó Pai, não só com seu filho, mas com aqueles que virão, ó Pai, nessa nova estação. Nós declaramos em nome de Jesus, abençoados, liberados para prosperar, para reproduzir a bênção de Deus no lugar onde vocês serão plantados, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Temos alguns avisos, bem rápido. Nós temos algumas indicações de livros. O livro do Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, Planos, Propósitos e Práticas. Excelente, maravilhoso, todos esses 3 livros. E, por último, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Então, passa lá no Verbo Shop e adquire o seu exemplar. Tem algum visitante aqui nessa tarde? Levanta a sua mão. Se você visita pela primeira, pela segunda vez, tem ali. Então, nós temos um casal aqui no meio do corredor. Levanta a mão assim, o casal. Olá. Nós temos uma sala bem especial, preparada para te receber, para te conhecer, para saber o teu nome, né? Tem um lanchinho também bem especial lá para você. Então, fica de pé, por favor.
e acompanhe esse casal aqui do meio. Está ali o pessoal. Viu? Muito obrigado. Na próxima terça-feira nós teremos grupos de conexão, né? E se você ainda não faz parte de um GC, passa no nosso hall, posso ajudar, dá o teu nome, o teu bairro, a tua idade, o teu telefone, e nós vamos te inserir num grupo mais próximo da sua casa e também da tua faixa etária. Nós temos grupos de adolescentes, grupos de jovens e grupos para adultos. No próximo dia 11 de outubro, nós teremos o Dia das Crianças. Coloca aí o cartaz. Está aí o Dia das Crianças, dia 11 de outubro, né? O verdadeiro super-herói. Então, se você tem filho, sobrinho, né? Ou alguma criança da sua família, uma oportunidade de inserir ela numa programação super especial. Vai ser aqui no nosso Verbo Burger e Pizza, e vamos ter muita coisa legal. Brincadeira, lanches, teatro e muito mais. Coloca o cartaz aí da live de lançamento da caravana do pastor Edilson, por favor. Olha aí, pessoal. Caravana Israel e Grécia, né? O lançamento será numa live, agora dia 5/10, às 20 horas, no canal do pastor Edilson, no YouTube. Edilson de Lira. Então, coloca na tua agenda. Não perde por nada essa live. O que é que nós teremos início de novembro? Diga, Conferência Intensos. Tem jovens e adolescentes aí? Então, gente, nós já estamos no final do segundo lote. Já está acabando, eu acredito que dura essa semana ainda. Então, se você quer garantir ainda um preço especial, corre lá e faz sua inscrição através do Tiqueto. Ok? Eu vou repetir o que eu falei da última vez. Se você sabe porque sabe que vai participar, faz logo, para fazer mais barato, né, minha gente? Então, deixa para fazer em cima da hora não, porque daqui a pouco as vagas acabam. Nesse próximo sábado, né, nós teremos o nosso Alterna Culto. Tem cartaz aí? Cadê, minha gente? Então, Alterna Culto com Natália Carvalho, né? Ela é da comunidade Alcance aqui de Juazeiro, ela é filha do pastor Fabian, ela é uma bênção. Então, se você é jovem e adolescente, conhece jovens e adolescentes, não perde nesse sábado. Já estamos no preparativo para a Conferência Intensa. Então, já vem no clima de conferência para esse Alterna Culto. Amém? Então, gente, quantos aqui estiveram no Culto Visão? Levanta a mão. No Culto Visão, o pastor explicou bem, né, sobre o que a igreja ela fez nos últimos meses e o que a igreja está projetando, né? Como visão mesmo para os próximos meses. E foi estipulado uns valores para a oferta de aniversário. Né? O intuito da oferta desse ano mesmo é nós estarmos adiantando as parcelas do nosso terreno. E aí nós teremos os pastores aqui na frente. Eu queria já convidar os pastores para virem aqui para frente. Então, se você ainda não colocou o seu nome e se comprometeu com esse valor, com algum valor, né? Os pastores estarão aqui no final do culto, para que você possa colocar o seu nome. Nós temos valores de 200 a R$1.000 com o pastor Paulo, de 1.000 a 5.000 com o pastor Walter, 5.000 a 10.000 com o pastor Jimmy, e acima de 10.000 ou bens, terreno, carro, o que Deus colocar no seu coração, com uma oferta sacrificial, para nós rompermos isso com o pastor Sócrates. Então, se você não se comprometeu ainda, e deseja fazer isso hoje, no final do culto, eles estarão aqui. Né? Os nossos cultos são quinta, às 19 horas e 20h30, domingo, 10, 16 e 18 horas. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por uma manhã e uma tarde super especial, Pai, onde nós podemos receber e desfrutar da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu povo veio em paz e vai voltar para casa em paz, em nome de Jesus, amém. Vai na paz do Senhor e até o próximo culto.